trabalha e sente que nunca tem dinheiro para fazer aquilo que você quer? Ou até consegue fazer o que você quer, mas é sempre parcelando e nunca consegue guardar dinheiro, investir, ter uma reserva ali para você se sentir segura ou realizar algum sonho? Bom, tudo começa com uma boa organização financeira e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Oi, meu nome é Ruth e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo, o objetivo é você ter um passo a passo muito simples para você começar a sua organização financeira em 2025. Então, vamos lá. O primeiro passo é você descobrir o quanto você ganha. Parece besteira, mas tem muita gente que não sabe o quanto ganha, principalmente quem trabalha por conta. Muitas vezes ganha dinheiro todo dia, sai dinheiro todo dia e você acaba perdendo controle de quanto que está sendo movimentado ali. Então, se esse é o seu caso, se você não tem uma renda fixa todos os meses, você trabalha ou por comissão, ou você é empreendedor, autônomo e ganha diariamente ali, é interessante que você tenha um controle diário das suas finanças. Então, tudo que eu vou falar aqui, você tem que ver primeiro o seu histórico. Então, para você descobrir o quanto você ganha, pega aí os últimos 3 extratos bancários dos seus últimos 3 meses e dá uma avaliada, vê o quanto entrou nesses últimos 3 meses. Eu recomendo que você faça isso numa planilha, mas se você é o tipo de pessoa que gosta de imprimir, gosta de ter o papel, pode ser também. Eu acho a planilha mais prática e com menos chance de você errar. Agora, se você tem um emprego fixo ou, apesar de ser autônomo, tem contratos fixos com alguns clientes, fica um pouco mais fácil de saber o quanto entra todos os meses. Mesmo assim, é importante que você, que é concursado ou SLT, pegue o seu holerite, veja certinho quanto que é o seu salário líquido, depois de descontar INSS, depois de descontar imposto de renda, para você começar a entender como que tá as suas finanças. Se você ganha algum tipo de vales, vale alimentação, refeição, flex, o que seja, anote também o valor, qual é o vale e o valor que você recebe ali todos os meses. Depois desse primeiro passo de descobrir o quanto você ganha, a gente vai começar a ver quais são as suas despesas fixas. As mensalidades que você paga, as despesas que você não tem como viver sem e as despesas que você tem todos os anos também, que são fixas, só que acontecem só uma vez no ano. Para isso é a mesma coisa, pega as faturas e os extratos dos últimos 3 meses e a gente tem que ver item por item. Lembrando que aqui cartão de crédito não é despesa, é meio de pagamento. Então você tem que entrar na sua fatura e ver item por item. Se você tem na sua fatura Netflix, é streaming. Se você tem compra no supermercado, anota lá. Se você paga academia no cartão de crédito, anota. Então, tudo que está no cartão de crédito é um gasto individual. Você tem que descobrir quais são os gastos que você tem todos os meses. Se você estiver fazendo no papel, é interessante que você vá marcando tudo aquilo que você sabe que é fixo, com uma cor de caneta, lápis de cor, seja o que for. E se você está na planilha, faz isso também. Então, marca de uma cor tudo que é despesa que se repete todos os meses. Então, aluguel, prestação, condomínio, internet, plano de celular, streaming, seja ele qual for, academia, faculdade, tudo que você tiver de pagamento mensal, que todos os meses vem o mesmo valor fixo e se repete todos os meses, você anota. E você também tem que descobrir as suas despesas anuais. Então, você tem carro? Você sabe que você vai ter IPVA para pagar, licenciamento. A sua casa, você paga o IPTU? Está incluso no aluguel? Como que funciona? Se você tem faculdade ou filho na escola, provavelmente no começo do ano você tem que pagar matrícula, material escolar. Então, no meu caso, eu uso óculos. Então, todos os anos eu preciso fazer exame de vista, eu preciso comprar uma armação nova, comprar lentes novas. Então, isso já tem que estar bem planejado. Eu vou deixar uma ideia de template aqui na descrição para você poder usar como inspiração na sua organização, para facilitar esse primeiro momento. Mas você pode adaptar da forma que for necessário e se você achar mais confortável fazer esse template numa planilha ou num caderno, fica à vontade. Depois que você descobrir todas as suas despesas fixas, mensalidades e as suas despesas fixas anuais, agora você vai começar a descobrir com o que está indo o resto do seu dinheiro. Então, as despesas variáveis, como o mercado, sair para comer, delivery, besteirinha que você compra, gastos que você tem na rua, tudo isso você vai começar a entender
aonde foi que você gastou e para onde está indo o seu dinheiro. Porque normalmente as contas fixas a gente sabe decorar, a gente sabe que a gente paga R$ 1.000 de aluguel, a gente sabe que nossa conta de luz vem mais ou menos R$ 150, a gente tem esses valores em mente. Mas o que pega são os gastos que não são fixos, que não tem um boleto ali todo mês, que não tem desconto na fatura todo mês. Então esse você precisa dar ainda mais atenção. Então a mesma coisa, volta aí uns 3 meses, dá uma olhada e vê para onde você redirecionou o seu dinheiro. E aí você vai começar a ter uma noção de se você está gastando muito com compra online, se você está gastando muito com comida ou com transporte. Tem gente que gasta muito de Uber e não percebe. Então você vai ter que fazer essa análise aí para descobrir o quanto você está gastando e para onde está indo o resto do seu dinheiro depois que você paga as suas contas fixas. Feito isso, agora você vai ter plena ciência de quanto você ganha e de quanto você gasta todos os meses. O ideal aqui é você tentar ajustar o que você gasta para caber dentro do que você ganha. Senão, é claro que você vai ter que aumentar o que você ganha. A gente sabe que hoje o salário mínimo no Brasil não é suficiente para você conseguir ter uma vida digna. Você mal e mal consegue sobreviver com um salário mínimo. Então, se esse é o seu caso, é importante que você faça renda extra. Isso seja o que for, não importa. Eu já vendi comida na escola, né, porque eu tava no ensino médio, já vendi doce, já vendi salgado, mas eu sou péssima na cozinha, então quem me ajudava era minha mãe e meu pai. Mas quando eu comecei a fazer faculdade, eu fazia estágio na área de contas a pagar e eu comecei a prestar serviço de assistência financeira para quem era MEI. Então eu cobrava um valor ali mais barato, mas com isso, com poucas clientes, eu já conseguia tirar o mesmo valor que eu tirava no estágio. E não me dava tanto trabalho, mas mesmo assim, eu tinha que chegar do estágio, fazer o serviço que eu tinha com essas clientes, final de semana, apresentar reunião e tal. Isso é o que eu achei dentro da minha realidade. E aí você tem que ver quais habilidades você tem. Às vezes você sabe editar vídeos, às vezes você é bom com design, às vezes você tem disponibilidade para fazer uma faxina, passear com o cachorro, cuidar de pet, seja o que for, o que tiver dentro da sua realidade. Outra opção para você aumentar a sua renda é começar a se profissionalizar em algo para que a sua renda aumente. Então, se você já está ali inserido em algum ramo que você se interessa, o que você pode fazer para ganhar mais? É algum curso? É alguma habilidade? Quanto custaria para você conseguir aquela habilidade que você precisa? Agora, se o seu caso é que você está super endividado ou está endividado, aí as coisas apertam um pouco mais. Seria muito interessante você reduzir o que te endividou, então pensa aí, o que te endividou? Foi saída com os amigos? Foi viagem sem planejar? Foi coisas que você comprou sem ter necessidade? Então primeiro você identifica o que foi e com base nisso você vai começar a trabalhar para conseguir pagar essas dívidas. Então se você tem dívida com um banco, seja cartão de crédito, financiamento, empréstimo, é legal que você comece a juntar um dinheiro para você negociar essa dívida. Então, no final do ano, em outubro e novembro, normalmente tem feirão limpa-nome do Serasa, por exemplo, que as empresas costumam dar bons descontos para negociação de dívida. Mas mesmo fora dessa época, você pode negociar. E se você já tiver o dinheiro, fica muito mais fácil de você conseguir negociar ali. Mas antes de começar a negociar suas dívidas, você também precisa parar de gastar para não se endividar ainda mais, né? Então, tudo que você puder fazer para dificultar os seus gastos é ótimo. E se você identificou, por exemplo, que você gasta muito com compra online, um jeito de você dificultar isso é desinstalando todos os aplicativos de compra que você tem, descadastrando os seus cartões de crédito de todos esses aplicativos para que cada vez que você precise comprar, você lembre ali, tem um tempo de pensar, então tira tudo que você pode comprar com um clique. E outra coisa, se você segue gente que sempre incentiva muito consumo, e aí seja do que for, seja de decoração de casa, roupa, e você vê que isso tá te atrapalhando, que isso tá te afetando, para de seguir. Deixa isso de lado por um tempo, porque tudo que a gente consome vai afetar a nossa vida. Então agora que você já sabe o quanto você ganha, sabe quanto você gasta, sabe para onde está indo o seu dinheiro, depois que você paga as suas contas fixas, tá na hora de começar a montar um orçamento para os próximos meses. Então aqui a gente vai começar a fazer uma previsão de quanto vai ser gasto. Pode ser aí dos próximos 3 meses, 6 meses. Eu normalmente faço 6 meses e se eu sinto necessidade eu faço um pouco mais, mas se você quiser fazer o dos próximos 2 meses, já tá ótimo. Então, a gente vai começar listando tudo que a gente tem de conta fixa. Então, quanto você gasta com as suas contas de moradia, se você mora sozinho,
Se você mora com alguém, coloca o valor que você tem que contribuir. Se você mora com seus pais, você ajuda com alguma conta? Coloca nessa planilha também. Se você tem animal de estimação, filho, tudo isso, todas as contas que você tem fixa desses serizinhos, você tem que colocar nessa planilha. Lembrando que, no caso de animal, a conta fixa seria, sei lá, ração, convênio veterinário, se você tiver, esse tipo de coisa. Assim como as despesas fixas anuais de um bichinho seria as vacinas anuais, o check-up, esse tipo de coisa, você já tem que ter o dinheiro ali planejado para isso. Claro que uma emergência veterinária, um petisquinho, um brinquedo, não é necessariamente uma conta fixa, já entra nas contas variáveis. Mas vamos por partes. Então lista tudo que você tem, que você gasta todos os meses. Fazendo isso, você vai começar a analisar. O que eu tô gastando todos os meses é realmente necessário? Vou dar um exemplo meu. Eu gosto muito de filmes, não sei se você percebeu, mas aqui tem vários quadros de animações e tal. Eu gosto muito desse universo, de séries, filmes e tal, cultura pop no geral. Então, teve uma época que eu tinha quase todos os streamings. Só que, curiosamente, eu não assistia praticamente nenhum. Raras exceções, mas assim, o mês inteiro, todos os dias, o que eu consumia de verdade era o YouTube. Daí, no caso, hoje eu sou casada, eu moro com meu marido e ele também adora esse tipo de coisa. E o que a gente faz hoje? A gente assina um streaming por mês, então a gente não gasta mais do que R$30 com streaming e a gente assiste aquela série que a gente tá querendo. Então, esse mês, por exemplo, a gente assinou Netflix porque tinha algumas coisas acumuladas lá que a gente queria assistir. Mês que vem, provavelmente a gente vai assinar o Disney Plus porque saiu série nova da Marvel agora e de Star Wars que a gente tá querendo ver. No outro mês, provavelmente a gente vai assinar Apple TV Plus porque tá pra estrear uma série que eu gosto lá. E a gente vai fazendo isso. Agora, meu marido, por exemplo, ele é inegociável pra ele ter Spotify. Então, ele tem que separar um valor pro Spotify. Pra mim, Spotify é completamente desnecessário, porque, como dito, eu trabalho em casa e a maior parte do tempo eu fico assistindo YouTube. Então, pra mim não faz sentido, até porque eu gosto muito do serviço do YouTube Music. Então, eu prefiro pagar o YouTube Premium do que pagar o Spotify. Ele gosta muito de anime, então ele paga o streaming, o Crunchyroll, pra assistir anime. Eu não gosto de anime, então eu não assino. Então isso é muito pessoal. Isso é um exemplo. Agora, se você viu que você tá gastando muito de Uber por conta de preguiça ou porque acorda atrasado, tem que sair na correria, talvez você consiga diminuir isso ou não. Pra você, Uber é inegociável. Tem coisa que pra mim é inegociável, então eu não vou diminuir aquele valor. E organização financeira não é sobre parar de gastar, não é sobre você tirar tudo que você gosta, bem pelo contrário. É você entender se o seu dinheiro tá indo pra onde você gosta ou se você tá gastando desnecessariamente. É uma questão de maturidade. Muitas vezes, quando a gente tem organização financeira, a gente consegue realizar nossos desejos com muito mais tranquilidade. Às vezes a gente leva um pouco mais de tempo do que quem é descontrolado, mas a gente consegue ter ali muito mais paz no coração. Mas continuando, listou tudo que é fixo? Viu o que realmente faz sentido, o que é fixo ali e você nem tá usando? Academia normalmente é o que a galera mais peca, né? Paga ali o ano inteiro e não vai, ou tá pagando a mensalidade e não tá indo. Faz sentido continuar assinando? Ou você viu que tá gastando, agora você vai começar a usar? Dá uma avaliada. Dá uma avaliada todos os meses, porque tem coisa que pode mudar de um mês pro outro. Mas vamos seguir aqui. Depois que você fez isso, o que é interessante fazer? Colocar um teto de gasto para as coisas que não são fixas. Então, mercado, por exemplo, você viu que você gasta ali em média R$1.000. Então, você pode colocar o teto de R$1.000. Ou você falou, nossa, como assim eu estou gastando R$1.000 de mercado? Isso é um absurdo, vou diminuir. Exemplo, tá? Então, você pode tentar diminuir. Coloca ali um teto de R$800. E aí você começa a se policiar para ver se realmente os R$1.000 estava sendo exagerado ou não. R$1.000 é o que você precisa ali para conseguir comprar o que você gosta. Isso vai muito de caso para caso. Eu já tive épocas que eu gastava R$300 de mercado, já teve épocas que eu gastava R$400 de mercado. Hoje em dia, aqui em casa, em 2 pessoas, a gente gasta em média R$800, R$850. Só que hoje, os nossos vales para alimentação e refeição são bem maior que isso. Então, apesar da gente gastar bem mais do que a gente gastava antes, a gente ainda consegue fazer sobrar dinheiro porque não tá saindo do nosso salário e a gente ainda tem vale para se a gente vai, sei lá, sair para algum restaurante ou algum lazer, a gente costuma usar esse vale. Então, tem que ver aí a sua realidade. Outro tipo de gasto fixo que você pode colocar um teto: lazer.
Então, isso, lazer pode ser comprinha, se você gosta de fazer compras, ou pode ser saída, balada, o que for aí dentro da sua realidade. Então, você viu ali que você gasta todos os meses R$ 400 com compra online, mas você tá achando isso muito. Então, tenta reduzir para 300, para 200. Mas claro que toda redução tem que vir com um propósito. A gente vai falar mais sobre planejamento financeiro em um outro vídeo que eu pretendo lançar em breve, mas aqui a gente está dando essa organização a princípio. Então, contas fixas listadas, contas variáveis, coloca um teto limite. Pode ser a média que você encontrou, revisando os 3 últimos meses, ou pode ser um valor um pouco menor se você quer começar a reduzir esses gastos. E agora que eu vi que meu ventilador tá ligado, então se você percebeu uma mudança no meu áudio. Mas continuando. Outra coisa que você também precisa analisar é se você tem algum tipo de dívida parcelada. Seja empréstimo, seja parcela no cartão de crédito. Você não precisa estar devendo para ser dívida, tá? Se você comprou algo no cartão de crédito e parcelou em 10 vezes, você tem uma dívida durante 10 meses. E tá tudo bem, não tem nenhum problema. Se você tá conseguindo pagar, isso não te afeta, tá tudo lindo. Eu mesmo sou mestre em parcelar coisas que eu não vou ter desconto à vista, ou que eu tenho dinheiro para comprar à vista, mas são caras, então não vale a pena. Então, por exemplo, um dos meus objetivos esse ano é comprar uma lava-louça. A lava-louça que eu quero, à vista e parcelada é o mesmo valor. Quando eu tiver o valor da lava-louça, eu vou parcelar no cartão de crédito, porque para mim não faz sentido tirar o dinheiro, né, para comprar esse item que é carinho. Mas a questão é você ter o controle dessas parcelas. Então você vai pegar aí no seu orçamento, colocou as contas fixas, contas variáveis, agora você vai colocar as parcelas que você tem para pagar esse mês. Feito isso, você vai ver se sobrou dinheiro, faltou dinheiro, e aí você vai ter que ou fazer mais dinheiro se faltou, ou se tá sobrando, você já consegue ali começar a dar um destino para esse dinheiro. Seja começar a investir, ou seja, qualquer outro objetivo que você tem. Uma coisa importante, depois que você tem o orçamento montado, é você, pelo menos semanalmente, ver como que tá a sua situação. Então, você conseguiu ali pagar tudo que você precisava pagar? As metas que você colocou de teto para os gastos variáveis. Quanto que você já gastou essa semana? Então, o mercado, por exemplo. Eu não costumo fazer compra mensal, eu faço compra semanal. Então, se eu coloco um teto de R$ 800, eu tenho ali em média R$ 200 por semana para gastar. Então, toda semana eu tenho que ver quanto que eu gastei com o mercado essa semana. Foi mais de 200? Foi menos de 200? Para eu ter um controle de se eu tô dentro daquela meta que eu tinha calculado ou não. Isso você tem que fazer toda semana, porque se você deixar para fazer no final do mês, aí já foi, né? Então, durante o mês você ainda tem tempo de corrigir a rota, começar a economizar se precisar, ou falar, não, olha, eu ainda tenho limite, vou gastar um pouquinho mais. Tudo é uma questão de equilíbrio e do seu objetivo. Mas esse é o passo a passo que eu acho assim, mais completo e mais de boa para você conseguir começar a se organizar financeiramente. E lembrando que não existe regra para nada, não existe regra para o seu orçamento, não existe regra de como você vai organizar isso. Se para você funciona bloco de notas do celular, tá tudo lindo. Se você prefere caderno, planilha, aplicativo, tem que ser uma coisa que seja fácil e que você consiga manter todas as semanas. Então, no vídeo de hoje foi isso. Como eu falei, tem um vídeo para sair sobre planejamento financeiro, que aí a gente já vai falar mais sobre a parte de metas, como fazer um plano de ação para realizar essas metas. Vai sair daqui um tempo, então se você não está inscrito no canal, já se inscreve e eu te vejo no próximo vídeo.